A graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor nos dá prosseguimento ao estudo do livro de Atos. Porção de hoje, Atos capítulo 20, apenas 7 versículos. Versículo 25 até o versículo 31. Atos capítulo 20, versículos do 25 até o 31. Podemos ler juntos esses 7 versículos. E agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando no reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por nós e por todo o reino, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para afastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar como lágrimas. Vamos ter mais um tempo de oração. Amém. Senhor, nessa noite, estamos totalmente entregues aos teus cuidados. Amém. Todo esse ambiente aqui, tua palavra, os nossos ouvidos, nossas mentes, nossas emoções, nossas vontades, tudo está entregue aos teus cuidados. Nosso espírito, nossos corpos, nossas vidas estão em tuas mãos. Nós somos teus, somos teus servos, queremos escutar a tua palavra. Amém. Desejamos ouvir apenas a tua voz. Amém. Nenhuma outra voz, somente a tua voz. A tua palavra fale conosco, nos quebrantando se necessário, nos ferindo se necessário, penetrando em nós, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, Senhor. Ó, Senhor, é a tua palavra. Tua palavra. Transmite para nós o sentimento desses versículos, Senhor. Causa uma impressão em nossas vidas. Traz algo sólido para o nosso dia a dia, algo prático para nós. Fala conosco. Desejamos, Senhor, ouvir. Queremos algo do Senhor em nosso espírito essa noite. Ó, Senhor, tudo de ti, por ti, para ti. Amados, estamos em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Então, contextualizando, aqui no pouco foi falado já no capítulo 20, estamos perto do final. Depois desses 7 versículos dessa noite, só vou prestar mais 7 versículos. Então, Paulo está de passagem pela cidade de Mileto, que era uma das cidades relativamente próximas à cidade de Éfeso. Um percurso aí de 64 quilômetros aproximados, de Éfeso a Mileto. Paulo está na cidade de Mileto, e por estar em Mileto, por ser relativamente próximo a Éfeso, Éfeso era uma cidade muito importante, como nós já vimos. Ele mandou chamar os presbíteros da cidade de Éfeso até a cidade de Mileto. E ele desejava falar aos irmãos. Na semana passada nós já vimos o início do discurso de Paulo com os presbíteros de Éfeso na cidade de Mileto. Então, lembrando aqui também que Paulo já havia decidido que ele iria para Jerusalém. Isso já estava decidido. Ele estava de passagem por Mileto. Paulo iria para Jerusalém. O destino de Paulo era Jerusalém. E ele já tinha falado de Jerusalém, ele queria ir para Roma. Tudo isso já estava decidido.
muito provavelmente esse período de Mileto foi uma parada do navio. Os navios naquela época, quando estavam em viagem, eles faziam paradas por determinados períodos para reabastecer, pessoas saírem, entrarem pessoas novas, tinha um percurso determinado. Então, muito provavelmente era uma parada de navio, e nesse período dessa parada de navio, Paulo mandou chamar os presbíteros de Éfeso, e ali ele teve a intenção de falar com esses presbíteros algo muito importante. Então, a cena que nós vamos ver hoje não é diferente da semana passada, é a continuação do discurso de Paulo. É mais um trechinho significativo demais. Sim. Muito importante para nós. Então, lembrando aqui mais uma vez, Paulo mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Presbíteros no plural. Não foi o presbítero de Éfeso. Presbíteros no plural. Então, isso dando a entender que em Éfeso a supervisão dos irmãos, o pastoreio, o apacentamento e as decisões da igreja de Éfeso não eram monocráticas. Éfeso não era uma igreja que tinha apenas uma pessoa que decidia por tudo, era um presbítero, plural. Então, não era um único presbítero, um único manda-chuva, uma espécie de cacique. A igreja não tem caciques, cada igreja não tem caciques, manda-chuvas. A igreja tem presbítero. Louvado seja o Senhor. Então, nesse discurso de Paulo com os presbíteros de Éfeso, Paulo está ali, você percebe que Paulo está rasgando o seu coração. E nós podemos dizer que é um discurso até bastante emotivo, e cheio de significado, lições espirituais aos montes, e que o Senhor nos dê graça para que a gente consiga, como fala o versículo 27, abordar cada detalhe, todo o desígnio, não deixar nada de fora. Que o Senhor nos dê graça para isso. Amém. Então, versículo 25, para nós não perdermos tempo. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então, Paulo aqui estava dizendo com os presbíteros de Éfeso, ele já tinha falado no versículo 24 que ele não tinha a vida deles como preciosa aos próprios olhos dele, contanto que ele completasse a carreira cristã, a sua jornada cristã. E Paulo ele começa logo no versículo 25 com palavras de despedida. Então já estava uma carga bem emocional ali. Então, a minha vida não é preciosa para mim mesmo. Eu quero completar minha carreira. Quem está falando de completar, já está dando um significado de que algo já está perto de. Ninguém fala de completar quando está no início. Então, ele já estava falando, contanto que eu complete a minha carreira. Não são palavras de despedida, são palavras emotivas. E Paulo começa esse versículo 25 dizendo: agora Deus, irmão, o homem verdadeiramente espiritual, sabe, e de fato sabe, e tem revelação. Então, quanto mais espirituais, verdadeiramente espirituais nós somos, mais a nossa intuição, uma parte do espírito humano, ela se torna aguçada, ao ponto de nós conseguirmos sentir as coisas do mundo espiritual, conseguimos pressentir coisas que nos esperam, pressentir intenções das pessoas que vêm falar conosco, ter clareza para diferenciar aquilo que é voz do Senhor, nossa própria voz e voz de Satanás. Intuição espiritual. Há um verdadeiro discernimento espiritual quando há intuição espiritual. Então, Paulo já havia utilizado a sua intuição, mais uma vez, a intuição é uma das partes do espírito humano, intuição, comunhão e consciência, são as principais. Então, várias vezes no livro de Atos, Paulo já usou a sua intuição aqui, e a gente vê isso. Os irmãos eram verdadeiramente espirituais. Alguns versículos anteriores aqui, capítulo 20, versículo 22 e 23. E agora, constrangido aonde? Em sua alma? Não. Em sua carne? Não. Em seu corpo? Amém. Vou para Jerusalém, não sabendo que ali acontecerá. Ele estava constrangido no seu espírito, indo para Jerusalém. E aí o versículo 23, aí ele vai além, dá um passo além. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me a seguir.
E esse é o caminho. Quem assegurou para Paulo que cadeias e tribulações vinham até isso? Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo fala? No nosso espírito humano. Então, somente quem paga um preço de verdade para viver em intensa comunhão com Deus consegue ouvir a voz do Espírito Santo. A gente tem ali em Atos 11, né, que já passamos por ali, a igreja etiopia com profetas e mestres, cita o nome de vários, fala que eles orando e jejuando, eles escutaram a voz. O Espírito Santo diz, separar e guardar a Saulo. Porque eles jejuaram, oraram, gastaram tempo, muito tempo, de intensa comunhão com o Senhor. Nós eu me sinto a quem falando isso. Porque nós vivemos em tempos difíceis, onde de fato precisamos escutar a voz do Senhor. Porque existem muitas vozes falando ao nosso redor no nosso dia a dia. Muitas vozes que querem nos levar, muitas vezes, para a vida. Um abismo chama o outro. E nós precisamos, de maneira talvez desesperada, escutar a voz do Senhor. Então, talvez seja um tempo onde nós devemos o fato de jejuar, gastar tempo de oração, acordar mais cedo. Isso determina o nosso dia. Determina todo o nosso dia. Aquele que, uma frase de Charles Spurgeon, né? Aquele que não gasta o tempo de manhã com o Senhor é como se você fosse ter uma guerra sem nada. Então, Paulo, ele tinha missão espiritual, nós temos isso aqui. E a intuição, ela é o sentir espiritual. O que é a intuição? Ela é o sentir espiritual que não depende da razão ou de coisa alguma, circunstância alguma. A intuição é o sentir espiritual que não depende de nada. Simplesmente você sabe. O nosso sentir da alma é diferente. Porque ele é resultado do nosso contato com as pessoas, do se relaciona com as pessoas, você recebe informações. Nosso sentir da alma ele é resultado de coisas, de acontecimentos, de circunstâncias. O espírito sabe, a mente, que é uma parte da alma, entende. Então, o nosso espírito ele sabe das coisas. É como fala na primeira Coríntios. O espírito ele sabe. Mas afinal, o que Paulo sabia que o versículo 25 fala? O versículo fala claramente o que Paulo sabia. Que todos aqueles presbíteros de Éfeso não mais viviam justo. E assim provavelmente foi de fato. Não se tem nenhum registro claro nos escritos posteriores da Bíblia de que Paulo voltou para a cidade de Éfeso ou que voltou a ver pessoalmente esses irmãos presbíteros. Não tem registros claros. E possivelmente a missão de Paulo acertou, a missão espiritual ele acertou. Então, Paulo ele conseguia sentir em seu espírito. E ele já estava numa fase final da sua carreira cristã, que o martírio esperava. Imagine, irmão, você conviver sabendo disso. E alguns servos de Deus, nós vemos na história da igreja, alguns servos de Deus realmente espirituais conseguiram, pela graça de Deus, saber com antecedência qual seria a sua partida. Nós vemos nosso Senhor Jesus, João 12, 23, que o Senhor fala. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que significa? O texto seguinte, o que é a glorificação do Filho do Homem? Se o grão de trigo não morrer, não cai no sol. Mas se morrer, produz grande. Do Getsemane, nós também vemos o diálogo dos senhores de oração. O Senhor sabia que iria morrer. O Senhor sabia. Sua intuição espiritual. O apóstolo Pedro, em sua epístola, ele faz menção sobre deixar o seu tabernáculo. Versículo 14, ele fala, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Sim, o Senhor Jesus me revelou para ele. Ele estava prestes a deixar o seu tabernáculo. O tabernáculo ali é uma metáfora para... O meu tabernáculo tinha 3 partes. Nós também temos 3 partes. Então, Pedro sabia que ele estava prestes também a ser um martírio. Sua intuição espiritual.
Ô, irmão, nós conhecemos alguns irmãos, eu me lembro do irmão Gil em Afontinhos, lá na Colômbia, né? Nosso saudoso irmão, e possivelmente numa reunião de oração, ele esteve orando e pressentindo que seria o seu último dia. Faleceu não, né? Veio a estar mais próximo do Senhor. De tantos amados servos do Senhor, né? Deve estar em companhia de servos muito agradáveis agora. Então, ainda no versículo 25, antes de Paulo afirmar que aqueles irmãos não veio mais o seu rosto, Paulo disse que passou pregando o reino. Irmãos, nós não podemos deixar passar essa frase importante. Você for ver muitos comentaristas, muitos pregadores da palavra, geralmente, quando vão falar do reino, eles usam termos extremamente genéricos, imprecisos. E para não dizer que eles passam por batido esse termo. Mas nós não podemos furtar, como o versículo 27 fala de pregar todo o desígnio de Deus, nós não podemos deixar passar batido. Afinal, o que é a pregação do reino? E Paulo passou pregando no meio disso. De uma maneira resumida, a pregação do reino, ela está no capítulo 61 do profeta Isaías. De maneira resumida, capítulo 61 do profeta Isaías. O que é a pregação do reino? É você levar boas novas aos quebrantados. É você curar os quebrantados de coração, proclamar libertação dos cativos, pôr em liberdade os algemados, e dali em diante, capítulo 61 do profeta. Tudo aquilo ali é evangelho do reino, é pregação do reino, aquilo ali. De maneira resumida, tá? Paulo passou pregando o reino. Ele ficou 3 anos, tem 3 anos para isso. É impossível nós, uma noite, falarmos sobre isso. Mas, de uma maneira talvez um pouco mais abrangente, esse assunto do reino ele é marcante no livro de Atos. Nós não podemos descuidar de falar disso. Você vê logo no capítulo 1 do livro de Atos, versículo 3, o próprio Senhor Jesus ficou durante 40 dias com os discípulos antes de sua ascensão, falando sobre assuntos concernentes ao reino de Deus. Ou se o Senhor ficou 40 dias falando com os discípulos, não é um assunto importante, certamente o é. Ainda no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 12, Filipe, o evangelista, pregava sobre o reino. Capítulo 14, versículo 22, Paulo, após ser apedrejado e dado como morto, aquelas cidades ali de Derbe, Listra, Icônia, etc., ele disse o seguinte, uma frase marcante, que nos importa, por meio de muitas tribulações, entrar no reino. Assunto do reino. Capítulo anterior ao que nós estamos, 19, versículo 8, Paulo, na sinagoga de Éfeso, ele ficou por 3 meses pregando sobre o reino. E ainda no final de Atos, nós vamos ver mais sobre esse tema do reino, capítulo 28. Então, se nós formos falar um pouco de maneira mais detalhada sobre o que é a pregação do reino, sobre o que é esse reino, que tem sim importância para Deus, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, a primeira menção das nações sendo formadas, capítulo 10 do livro de Gênesis. Só que no capítulo anterior, capítulo 9 de Gênesis, foram dadas instruções e feita uma aliança com os representantes das nações. E uma dessas instruções era encher a terra se multiplicando e não se aglomerando. Se multipliquem sobre a terra. Foi a instrução que Deus deu com os representantes das nações, Gênesis 9. Só que em Gênesis 10, as primeiras nações começaram a ser formadas. Então, no capítulo 10 do livro de Gênesis, nós vemos a rebeldia do homem, que ao invés de encher a terra se multiplicando, o que o homem fez? Rebeldia no coração, ele fez o contrário do que Deus falou, se agrupando, formando uma torre, e o primeiro reino humano, terreno, de nações gentias, foi formado das junções das cidades-estado de Betel, Erech, Acade, Calné, na terra de Simeão. Gênesis 10, 10, 10. E quem foi o primeiro reino humano? Nimrod.
Nimrod, alguém que desafiava Deus, valente caçador diante do Senhor. Ele tinha a intenção de desafiar Deus. E qual foi o fim do reinado de Nimrod? Deus, a Trindade, dizendo: vinde, desçamos e confundamos a sua linguagem. Pois não há limite para o que eles vão fazer. Então Deus desceu, confundiu as línguas dos homens, e os homens, enfim, cumpriram aquilo que Deus disse, se espalhando sobre a terra. Porque não era mais uma linguagem, agora eram várias. Então você tinha que se agrupar com aqueles que falavam a mesma língua que você. Então isso demonstra para nós que qualquer reino de nações gentias, sem compromisso com Deus, vai redundar em fracasso, destruição. Deus, em seu coração, traçou planos para as nações gentias. E os planos de Deus não serão frustrados. Já no livro seguinte, livro de Êxodo, o Senhor, ao livrar com mão forte o povo de Israel do Egito, ele fez algumas declarações a eles ao respeito do reino que ele deseja ver na terra. O Cântico de Moisés, que é um cântico profético, ele fala algumas declarações a respeito desse reino. No capítulo 15, versículo 17 e 18, do livro de Êxodo, nosso Senhor diz o seguinte: tu o introduzirás, respeito de Israel, está falando aqui, e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, o santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todos. Então, nesses dois versículos simples do Cântico de Moisés, o Senhor demonstra que o povo de Israel será introduzido e plantado em um lugar que o Senhor mesmo escolheu, para ele mesmo habitar no meio deles. Deus deseja habitar no meio do seu povo. Esse é o lugar do monte da herança do Senhor. Nós sabemos por diversos outros versículos que é em Jerusalém esse local. É em Jerusalém esse local. E que as nações da terra, sabemos por outros versículos, que no tempo futuro elas virão adorar o Senhor neste local, em Jerusalém. Mas esses versículos de Êxodo também demonstram que o Senhor mesmo será o rei do povo de Israel. Amém. E que a sede desse reinado será no monte que ele estabelece. E que quando esse reinado for inaugurado, o Senhor, enfim, reinará por todos os séculos. Mais adiante, no capítulo 19 de Êxodo, versículo 6, o Senhor demonstra qual seria o caráter desse reino. Isso é importantíssimo. Qual seria o caráter do reino que Deus quer na terra? Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, o caráter deste reino que Deus quer é um reino de sacerdotes. Amém. Onde todos são sacerdotes. Todos, sem exceção. É um reino onde não há distinção entre sacerdotes e povo comum. Um reino onde não há povo comum, pois todos são sacerdotes. Reino de sacerdotes, nação santa. É isso que Deus quer. Deus começou a revelar isso para Israel ali, ainda no Pentateuco, no livro de Êxodo. Então nós podemos nos perguntar, né? Haveria a mínima possibilidade das nações gentias atentarem, atenderem essas qualificações requeridas por Deus? De maneira alguma. As nações gentias não eram e não são santas. Os seus muitos pecados das nações gentias as afastam do santificador. E tão poucas nações gentias podiam, ou podem, porque o Brasil pode ser um reino de sacerdotes, uma nação santa. Ô, irmãos, a nossa nação é extremamente pecaminosa, extremamente imoral, extremamente imunda, bem como as demais nações. Então, tão poucas demais nações podem ser sacerdotes do nosso Senhor, pois elas não conhecem a Deus. E a tarefa básica, qual é a tarefa básica do sacerdote? É aproximar os homens de Deus. Só que como é que você vai aproximar as pessoas de um Deus que você não conhece?
Um Deus que você não honra, um Deus que você não serve. Sendo que o seu procedimento é extremamente contrário a isso. É impossível. Então, além disso, as nações gentias vivem aonde? Na vaidade de seus próprios pensamentos. Nós vemos isso na palavra. As nações gentias andam segundo o curso deste mundo. Andam à beira do abismo. Andam à beira da condenação eterna. As chamas de fogo do Altíssimo. Em breve, se eles não se arrependerem, irão chamuscar dos seus pés. Segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É nesse caminho que as nações gentias andam. E é segundo isso que elas serão julgadas. Por isso, o máximo, o auge que as nações gentias podem produzir de rei, um novo Nicode será o anticristo. E uma nova Babel. Deus, então, o que Deus fez? Ao ver o fracasso das nações gentias, escolheu Israel, que era a menor de todas as nações. Isso em Deuteronômio 7, 7. Não foi por eles serem grandes ou alguma coisa assim, por eles serem o menor de todas as nações. Deus tem misericórdia. Por isso Deus escolheu Israel. Israel foi elegida por Deus como uma nação que seria responsável a atrair as demais nações para conhecer a Deus e servi-lo. Deus desejava que em Israel, toda a nação de Israel, fossem sacerdotes. Imagine você sendo um gentil naqueles tempos. Para você conhecer e servir a Deus, você tinha necessariamente de se aproximar de Israel. Não existia outra maneira. Não tinha outra maneira. Quer conhecer Deus? Não existia revelação de Deus nas nações gentias. A revelação de Deus estava em Israel. Deus se revelou para Israel. Então, assim foi, por exemplo, com Raabe, meretriz, que era de Jericó. Assim foi com Ruth, moabita. E ela tem uma declaração tão linda em seu livro. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ela fala a Noemi, sua sogra: não me instes para que te deixe, não me obrigue a seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Era essa o que um gentil tinha que fazer. Era essa a porção de um gentil. Agarrar naqueles que eram de Israel. Você quer conhecer a Deus? Agarre alguém de Israel. Imagine você sendo um gentil naquela época. Somente se unir a Israel. Ainda que houvesse o testemunho de Deus espalhado nas nações, através dos céus, firmamente anunciando a obra de suas mãos. O testemunho de Deus estava espalhado, mas a revelação desse Deus, a maneira de conhecer, estava com o povo de Israel. Só que Israel, amados irmãos, nós conhecemos a história, teve êxito em sua missão ou fracassou em sua missão de aproximar as nações de Deus. Israel fracassou. Pois passou a se prostrar diante de outros deuses. Isso não foi muito tempo depois da declaração do Senhor, de falar que ele seria um reino de sacerdotes. O que Israel fez? Israel fez um bezerro de ouro fundido. E dali em diante a nação de Israel não pôde mais ser um reino de sacerdotes. O seu pecado os impossibilitou. Somente a tribo de Levi, uma de 12 tribos. Deus queria um reino de sacerdotes. Somente uma tribo. Oh, irmãos, que fracasso. Uma das 12 tribos foi fiel ao Senhor. Uma das 12 tribos, uma só, se consagrou ao Senhor. Para matar os idólatras. Se consagrar é matar. Se consagrar é você ir contra algo de idolatria que há em você, falando hoje, em linguagem espiritual. Consagre-se ao Senhor. Vá contra algo de idolatria que há em você e mate-o. Isso é se consagrar ao Senhor. Assim foram os levitas. Por isso eles puderam ser sacerdotes do Senhor. Mas veja que fracasso. O sacerdócio que era para as 12 tribos ficou confinado a apenas uma única tribo. Então, uma única das 12 tribos ficou com a exclusividade do sacerdócio. Uma só para exercer o sacerdócio. Que grande tragédia.
Agora, imagine-se você sendo um israelita naqueles tempos. Você nasceu na tribo de Judá, você podia ser sacerdote. Você era israelita, mas você não podia ser sacerdote. Imagina você nascendo na tribo de Gade, Manassés. Você podia ser sacerdote? Não podia. Mas Deus abriu uma pequena brecha ali através do voto de nazireado, uma espécie de santificação. Através desse voto, você podia ser uma espécie de sacerdote. Então, se você nascesse na tribo de Levi, sendo israelita, você podia ser sacerdote? Podia. Você se impedia. Amados irmãos, que dificuldade, né? O desejo de Deus no reino dos sacerdotes, mas quantas dificuldades as nações. Então, as coisas permanecem assim até os dias de hoje nas nações gentias e em Israel. Não foi exclusividade daqueles tempos. Imagine você hoje, você nasceu numa nação gentia, você nasceu no povo de Israel hoje, você não é levita, você não pode ser sacerdote. Longe do desejo de Deus, do reino dos sacerdotes. E até que o Senhor estabeleça o seu reino literal nesta terra, as coisas irão permanecer assim. Mas há 2000 anos atrás, Deus abriu uma brecha. Uma brecha muito maior do que o voto de nazireado. Uma brecha verdadeira, uma brecha única e exclusiva e de privilégio daqueles que entraram por essa brecha. Tanto para gentios como para judeus. Deus abriu essa brecha com o seu sangue. Deus mudou essa história. Então, João Batista, em sua pregação, dizia: arrependei-vos, pois está próximo ao reino do céu. E o Senhor, fazendo cor a João Batista, também disse: arrependei-vos, pois está próximo ao reino do céu. O rei desse reino estava presente em carne, anunciando a chegada do reino. O primeiro requisito era qual? Arrependimento. Não era obra social, não era você nascer em um país, você ser reconhecido como criatura de Deus. Arrependimento, primeiro requisito para entrar no reino. Caso a nação de Israel, perceba isso, irmãos, caso a nação de Israel se arrependesse e cresce no Filho de Deus que estava ali presente naquele momento, de maneira imediata, o reino de Deus seria ali estabelecido. Seria, se Israel cresce no Filho de Deus. Mas Israel creu no Filho de Deus. Israel crucificou, matou, juntando o pecado após pecado. Um abismo chamando o outro abismo muito pior. Israel pecou matando o Filho de Deus. Se o povo de Israel cresce no Senhor, o reino de Deus imediatamente se estabelecido. Nós, amados irmãos, nasceríamos em uma era onde, conforme Isaías capítulo 11, versículos 6 a 10, nós nasceríamos em um cenário onde o lobo habitaria junto com o cordeiro, onde o leopardo se deitaria junto com o cabrito, o bezerro, o leão novo, o animal cevado andaria junto. E um pequenino os guiaria. A vaca e a ursa pastando juntas. E as suas crias juntas deitando. O leão comendo palha com o boi. A criança de peito brincando sobre a toca da áspide. E o desmamado metendo a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações, a raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será mudada. Então, que cenário maravilhoso, nós nasceríamos nele, mas Israel pecou. Israel matou o Senhor, crucificou o Senhor. Então, nós não nascemos nesse cenário. Esse cenário, essa promessa aqui, ficou estendida para o futuro. Deus teve que suspender isso para o futuro. Então, voltando ao texto de Isaías, capítulo 61, texto esse que o Senhor Jesus já cumpriu boa parte da sua primeira vinda, porém ainda há coisas que serão cumpridas no futuro desse texto.
Tem um versículo especial ainda em Isaías 61 que chama a atenção do que vai acontecer de fato no futuro, e isso está relacionado à pregação do reino. Versículo 6 de Isaías 61. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Então fica claro, mais uma vez, aqui, o desejo do Senhor, que todos aqueles que são dele sejam sacerdotes, ministros de nosso Deus. Israel ainda será um reino de sacerdotes. E a nossa porção, amados irmãos, já desde já, como igreja, nós já somos sacerdotes. E continuaremos sendo sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus, só que não na terra. Aonde nós estamos hoje já, nas regiões celestiais. Continuaremos exercendo o nosso sacerdócio nas regiões celestiais. Nós conhecemos a história da nação de Israel, ao invés de se arrepender, mais uma vez, matou crucificando, deixando as promessas, todas elas em suspenso. Israel ainda vai ser um reino de sacerdotes. Então, a nação de Israel no futuro ainda vai se arrepender e crer no Senhor Jesus. Então, como ela o rejeitou, tem endurecimento em parte sobre a nação de Israel. E um povo que não era povo vai provocar Israel aos ciúmes. Irmãos, nós estamos aqui para quê? Estamos aqui em parte para provocar ciúmes sobre Israel. Se tiver algum judeu escutando, talvez isso pela internet no futuro, né? Saiba, judeu, nós estamos aqui para provocar ciúmes. E nós estamos aqui para dar os frutos que a nação de Israel até hoje não deu. Nós, igreja do Senhor. Então, o reino de Deus ainda não veio de maneira literal, manifesta, mas já chegou a nós em mistério. A igreja é o reino de Deus em mistério. Em nós, amados irmãos, veja que coisa grandiosa, em nós já se vê o que será o futuro. Todas essas promessas do reino futuro, nós podemos experimentar já hoje, em antecipação. Isso é grandioso. Colossenses 1, versículos 24 a 26. Vamos começar pelo 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aonde? Aos seus santos. Outras versões dizem, nos seus santos. Versículo 24. Agora me regozijo. Os meus sofrimentos por vós preenchem das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, a qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Aí tem 2 pontos aí, o mistério deste mistério. Irmãos, nós somos o mistério que estava oculto dos séculos da gerações. 4.000 anos. Esse mistério estava oculto e agora foi revelado. Deus colocou como uma cortina, um véu na frente. Estava oculto. E quando o Espírito Santo foi derramado ali em Atos 2, Pentecostes, foi como se esse véu tivesse sido desvelado. Esse véu foi aberto, descortinado. E a igreja foi exposta. Aquilo que estava no coração de Deus há 4.000 anos escondido, foi exposto, colocado à luz. Somos nós, amados irmãos. Que privilégio, que bênção. Então, esse mistério oculto, ele não se manifestou na nação de Israel, nem nas nações gentias, mas também nos seus santos. Nós, igreja, somos a brecha que Deus abriu, para que tanto os gentios como os judeus pudessem ser já, no tempo que se chama hoje, sacerdotes do Altíssimo. Nós já experimentamos desde já os poderes do mundo todo. Nós vemos curas, milagres acontecendo na igreja de Deus ao longo desses 2 anos. Demônios sendo expulsos pelas mãos de nós cristãos. Nós que não éramos povo, poderes do mundo vindouro sendo utilizados através das nossas mãos. Quem éramos nós?
Então, nós estamos assentados, mais uma vez, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Amém. Que privilégio. Esse privilégio não foi dado para nenhuma nação gentia, nem para Israel. Esse privilégio é nosso. Nós somos coparticipantes da natureza. O Senhor tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Vamos de santidade. Será que nós entendemos? Eu fico pensando, digo mesmo, será que eu entendi? Será que eu valorizo isso? A posição que Deus me colocou. Posição essa que Deus abriu para nós. Bom, já pensou que seria 100% na igreja? Versículo 26 de Atos, vamos correr. Tentei falar algo sobre ele, mas talvez precisasse de 3 anos, igual Paulo. Versículo 26 de Atos 20. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Então, nesse versículo, falando de maneira bem resumida, Paulo diz em outras palavras para os irmãos, a presbíteros de Éfeso, eu cumpri o meu dever. E eu não sou responsável pelas vossas decisões daqui em diante. Se porventura esses presbíteros de Éfeso tomassem más decisões, dali em diante, Paulo não tem participação nisso, nem responsabilidade. Ele está limpo. E por que Paulo estaria limpo? Versículo seguinte explica. Versículo seguinte de Atos 20. Atos 20, 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Em outras palavras, Paulo disse a eles nesse versículo que tudo o que havia para ser falado a respeito do plano de Deus, ele falou. Paulo não escondeu nada. Paulo não privou os amados irmãos de nenhum conhecimento. Paulo abriu tudo aquilo que ele tinha recebido do Senhor com eles. Todo o desígnio de Deus foi anunciado aos irmãos de Éfeso durante esses 3 anos que Paulo foi. Por isso que Paulo estava ali. Isso demonstra o coração de Paulo, um princípio grandiosíssimo para nós. Havia preocupação do coração de Paulo em passar aos irmãos aquilo que ele recebeu do Senhor. O encargo grande que ele recebeu do Senhor. Paulo não ficou retendo apenas para ele. Paulo desejou compartilhar. E também que os irmãos compreendessem todo o desígnio de Deus. Não era qualquer conteúdo aleatório sobre Deus. Era o plano de Deus. Era o desígnio de Deus. Conforme o versículo 25, ele pregou o reino. O reino é o desígnio de Deus. Aquilo que era mais importante e fundamental para Deus. Amados irmãos, nós temos, pela graça do Senhor, de domingo, falado sobre os fundamentos. Isso está dentro do desígnio de Deus. Então, uma vez que o desígnio de Deus viesse a ser compreendido e assimilado pelos presbíteros de Éfeso, pelos irmãos de Éfeso, a resposta que os irmãos de Éfeso viessem a dar diante de Deus era a responsabilidade exclusiva de cada um. E nós, como ministros de Deus, nós também temos em nossas costas a responsabilidade de também transmitir aos irmãos todo o desígnio de Deus. Tudo aquilo que Deus revelou através das Sagradas Escrituras. O ministro, ele não fica selecionando textos. Selecionar textos que são mais agradáveis e evitar textos mais desagradáveis aos seus olhos. Muitas vezes tem pastores, tem líderes aí que evitam esse texto aqui é polêmico, isso aqui eu não vou falar. Esse texto aqui eu gosto mais, esse texto aqui vai me dar lucro, esse tema aqui pode ser bom, de acordo com as minhas pretensões, geralmente é assim, né? Mas o ministro de Deus ele não pode ficar escolhendo todo o desígnio de Deus. Então, eu queria ler uma nota para os irmãos aqui da Bíblia King James de 1611. O cristianismo puro e verdadeiro não tem segredos ou doutrinas ocultas como o gnosticismo e outras seitas heréticas, que até nossos dias procuram iludir os incautos e aqueles que apenas buscam um Deus de resultados,
para serem servidos e não a Deus para adorar. Tem grupos por aí, né, que pregam, não, a nossa doutrina é especial. Ninguém tem uma doutrina como a nossa. Não. E geralmente isso aí é fora da Bíblia. Né? Nunca está dentro do escopo bíblico. Mas Paulo, ele não pregou nada que não tivesse já sido revelado nas Sagradas. Paulo, ele trouxe à tona aquilo que já estava escrito de uma maneira mais clara. E também aquilo que o Senhor revelou para ele, como apóstolo do Senhor. Sim, o Senhor revelava algo para o seu coração. Claro que para nós, a partir do segundo século ali, o Senhor não vai revelar mais nada. Não vai haver novos livros aqui nas Sagradas Escrituras. Tudo que havia para ser escrito já foi escrito. Hoje o Senhor nos dá a revelação, deixar claro o entendimento destes textos. Mas não vão haver novos livros nas Sagradas Escrituras. Versículo 28 de Atos 20. Um versículo também muito importante. Atendei por vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seus próprios. Então, nesse versículo 28, Paulo conclama os presbíteros de Éfeso a, primeiramente, atender, atentar, cuidar, velar. Por quem? Por eles mesmos. Primeiramente. Irmãos, pelas suas próprias almas. Há inúmeros líderes cristãos que querem atender todo mundo, mas a sua própria alma está em falta do Senhor. O próprio tempo de comer o Senhor está deficiente. Há muitos líderes cristãos que querem atender famílias e mais famílias, mas a sua própria família está aos pedaços. Os filhos no mundo estão lá, atendendo a todos. Isso traz um princípio para nós. Nós precisamos atender por nós mesmos. Atender por nós. Porque nós somos exemplos para Deus. Então, de que maneira prática, agora falando assim, Paulo para os presbíteros, como nós podemos atentar para nós mesmos? Né? E ainda mais Paulo ali falando para os presbíteros de Éfeso. Paulo escreveu isso posteriormente para os presbíteros de Éfeso. Talvez para ficasse claro como você pode cuidar de você mesmo. 1 Timóteo 3, do versículo 1 até o 7. Eu vou ler aqui rapidamente para os irmãos. Fiel essa palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra mesmo. Episcopado ou presbitério. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Isso é cuidar de você mesmo. Alguém sem repreensão. Esposo de uma só mulher. Então, o bispo não pode estar cobiçando mulheres alheias. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Muitas vezes, o bispo ele não tem aptidão nenhuma para ensinar. Não dado ao vinho, não violento. Eu já escutei um determinado líder de determinado grupo compartilhando diante de uma assembleia cristã o seguinte: se não fosse pelo Senhor, eu teria matado outra pessoa hoje. Depois, quase que eu peguei ele pelo pescoço. E falou uns palavrões ainda. Isso diante de um culto cristão, falando palavrões ainda. Não, porém, cortado. Inimigo de contendas. Se gosta de briga, você não está atentando para você mesmo. Não avarento. Ama o dinheiro. Não pode. Não está cuidando de si mesmo. Que governe bem a própria casa. Aquilo que nós falamos agora. Criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Tem que respeitar os filhos também. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito. O que é neófito? Um novo convertido. Acabou de se converter, já foi na liderança. Como assim? Nós conhecemos exemplos na igreja brasileira. Né? Eram pessoas famosas do mundo, cantores do mundo. Não, já vem aqui, você vai virar pastor. Com o resultado, é a apostasia. Não seja neófito para não suceder que sem soberbia se incorra na condenação do diabo.
pessoas cheias de condenação na cabeça. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair o opróbrio no laço do diabo. Essa é a maneira de nós cuidarmos de si mesmos de maneira bem prática. Né? Os presbíteros cristãos devem atender, vigiar, velar, cuidar, se eles estão se enquadrando nesses requisitos. Sempre devemos revisitar esses textos aqui, né? E se atender por si mesmo. Só que o texto continua. Fala, primeiro você atende por você mesmo, né? Só que não é você só cuidar da sua casa e os irmãos eu só quero preocupar comigo, com a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? E o resto que se lasca, né? Outras palavras. Não é assim. Atenderem por todo o rebanho. Atender por vós mesmos e por todo o rebanho. Todo o rebanho. Todo o rebanho. Não apenas os favoritos do rebanho. Não apenas aqueles que nós nos damos bem. Irmãos que são agradáveis a gente cuidar, a gente apacentar, mas tem alguns que podem ser difíceis de cuidar. Alguns irmãos não trabalham. A palavra é por todo o rebanho. Amém. Não somente aqueles que são legais nos nossos próprios olhos, né? Não somente as ovelhas mais bonitas, as ovelhas mais educadas, mais puras. Então, qual é a maneira dos presbíteros atenderem pelo rebanho? Sendo exemplo, sendo modelos, apacentando, alimentando, pastoreando, instruindo, ensinando, etc. Se cumprir aquela lista ali, se cumprir aquela lista ali de 1 Timóteo, com certeza vai estar tentando o rebanho. A palavra rebanho, que é muito interessante no texto original, ela é a mesma palavra utilizada em 1 Pedro 5,2. O texto foi lido na administração da palavra passada. É a mesma palavra no grego. O termo mais preciso significa o seguinte: pequeno rebanho. Então, existe essa adição ali no texto original. Um pequeno rebanho. Irmãos, nós somos um pequeno rebanho. E esse texto ele também está linkado com Lucas 12:32. Desconhecido. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Está tudo conectado. A igreja é um pequeno rebanho, uma pequena erva para suprir vida, e nunca uma árvore grande para as aves seminarem aos seus ramos. Conforme ali em Mateus 13, né? São parábolas do reino. A igreja nunca será, nunca atingirá uma estrutura vistosa, uma estrutura tão grandiosa, tão falada, tão notada, tão querida pelos homens, a ponto de todos se alinharem ali, no sentido aliado são outras coisas, tá? Mas a igreja ela sempre será um pequenininho, né? A carta da igreja de Filadélfia fala que são pouca força. Na próxima sentença, no versículo 28, ela diz que foi o próprio Espírito Santo que os constituiu como presbíteros. Então, não foram eles mesmos. Não pode ter alguém, eu me constituí como presbítero aqui, eu mando aqui e acabou. É o Espírito Santo quem constitui. É Deus mesmo que constitui. E quando Deus constitui, todos os irmãos reconhecem, todos os irmãos notam, porque a unção está dentro de todos. E logo em seguida, o texto, versículo 28, declara a função desses presbíteros. Para que serve, afinal, o presbítero? Eles foram constituídos presbíteros para quê? Para pastorear. Mas algo óbvio precisa ser falado aqui, amados irmãos. Quem seria o alvo do pastoreio dos irmãos? Quem seria o alvo do pastoreio dos discípulos? A igreja de Deus. Os discípulos devem pastorear quem? A igreja de Deus. Não é para sair oferecendo pastoreio a quem não é da igreja.
não é para oferecer pastoreio para quem não é crente. O pastoreio é exclusividade da igreja de Deus. É exclusividade do período. Porque existem grupos que querem pastorear quem não é igreja. Para quem não é igreja, você deve fazer o quê? Pregar o evangelho, levá-los ao arrependimento, levá-los a crer no Senhor. Aí então você começa a tarefa de pastoreio. Não é antes. Então, Paulo, ao instruir os presbíteros sobre essa tarefa do pastoreio, demonstra que o coração de Paulo é amado os irmãos. E que Paulo ele também notava essa carência entre os irmãos em Éfeso. Em instituição espiritual, Paulo notava essa carência em Éfeso. Paulo não estava preocupado com o dinheiro. A gente vai ver isso semana que vem, talvez na semana que vem na outra. Paulo não estava preocupado com status, Paulo desejava saber se o rebanho estava sendo cuidado, se o rebanho estava sendo pastoreado, apacentado. E o fim do versículo diz: a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, aqui, mais uma vez, nós precisamos dar ênfase, amados irmãos, no extraordinário valor que a igreja tem para a gente. Nós já falamos aqui que a igreja era um mistério, estava oculto dos séculos e das gerações. Mas, irmãos, notem que coisa preciosa no versículo 28. Que detalhe maravilhoso no texto bíblico. Quando você compra algo, é porque você deseja possuir tal coisa, não é verdade? Tal coisa ganhou seu afeto e merece a tua atenção. Você paga o preço que tal coisa vale, você adquire. É assim qualquer compra. Irmãos, o valor que nós temos para Deus, o valor do sangue de Jesus. Irmãos, isso é tremendo. O valor que nós temos para Deus é o valor do sangue de Deus. Às vezes nós nos desprezamos, na verdade. Muitas vezes nós mesmos nos diminuímos, mas aos olhos de Deus, o sangue de Jesus, nós somos tão preciosos para o Senhor. Nós temos um valor extraordinário. Ele fez questão de nos comprar com aquilo de mais valioso que existia, o sangue de Jesus. Deus não nos comprou com ouro, com prata, com o sangue de Jesus. O precioso sangue de Jesus. E por isso, irmãos, nós somos dele. Sim. Somos comprados, adquiridos por preço. Ele olhou para nós e viu o valor. Ele viu. Sim. Não cabe a nós questionarmos o nosso valor. Pois ele viu o valor em nós. A ponto de dar o seu próprio sangue. Por isso, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele pagou caro por isso. Sim. Ainda um outro detalhe muito interessante nesse versículo, pois aqui tem a presença da Trindade. Nós temos aqui o Espírito Santo que constitui Cristo, a igreja como posse de Deus Pai, depois fala a igreja de Deus, aí tem a vírgula, né? E a compra dessa igreja sendo efetuada com o sangue do Filho, que é Deus. Nosso Senhor Jesus, ele tem uma dupla natureza, 100% divina e 100% humana. Então, o Senhor Jesus é Deus. O sangue de Deus nos comprou. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetraram lobos vorazes que não pouparão o rebanho. No versículo 29, Paulo alerta aos presbíteros que após ele ir embora, aconteceria algo. Paulo dá isso como certo na sua intuição espiritual. Ele fala, eu sei que. Ele dá isso como certo na sua intuição espiritual. Então, o que aconteceria ali em Éfeso?
que lobos penetrariam o rebanho e não poupariam o rebanho. A tarefa dos presbíteros, instruídos aqui por Paulo, era para vigiarem, cuidarem e se atentarem com pessoas de fora do rebanho. Vigiem, cuidem, se atentem com aqueles que são de fora. Tomem cuidado. Com pessoas que não eram da igreja em Éfeso. Se infiltrariam na igreja em Éfeso para destruir o rebanho, para devorar o rebanho. Não eram irmãos. Eram incrédulos com más intenções. Nós já vemos isso no capítulo passado. Incrédulos com más intenções. Possivelmente, conjectura, feiticeiros, bruxos ou magos de Éfeso. Lobo não é ovelha. Lobo é outro animal. Lobo não faz parte do rebanho. Lobo deseja devorar o rebanho. Em outras palavras, Paulo estava dizendo para os presbíteros que eles não poderiam ser alienados com respeito às pessoas de fora, nem com respeito aos ensinos que vêm de fora da igreja, que tem a intenção de penetrar, se infiltrar na igreja. Os presbíteros precisam se atentar nisso. Vamos essa tática de infiltração nas igrejas, utilizada em torno de 12 anos na história da igreja. Nos anos 90, muitos satanistas se infiltraram na igreja. Falando em línguas, claro, nós cremos no dom de línguas, isso nós já falamos. Mas se utilizando da ingenuidade de irmãos e usando línguas reais para amaldiçoar os irmãos, línguas cristãos, se infiltrando para tentar, dentre várias estratégias, para destruir os líderes. Eles olhavam ali, líderes espirituais, destruir pequenos irmãos e exercer uma influência poderosa no mundo espiritual. Houve infiltrações. Então, irmãos, precisamos nos atentar com pessoas de fora e com ensinos de fora. Não precisamos nem falar do que está ensinado aí fora. Queremos todos irmãos conscientes, né? Papo de atualizar a Bíblia, de tirar versículos, adicionar coisas, etc. Aí está pior. Então, do lado de fora, eles desejam melhorar o rebanho. A nossa tarefa é cuidar. Né? Versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. O irmão Moody, ele tem uma nota que eu queria ler para os irmãos, a respeito desse versículo 30. Paulo predisse que a igreja dos Efésios teria dificuldades oriundas de duas fontes: lobos vorazes que entrariam na igreja dos de fora e falsos mestres que se levantariam no meio dela para desviar da fé os discípulos. Então, houve, de fato, um desenvolvimento de heresias em Éfeso mais adiante. Isso se vê na carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 7. Eu vou ler aqui rapidamente. Paulo instruindo a Timóteo. Paulo aqui, em Atos 20, que nós estamos lendo, ele está instruindo aos presbíteros. Tomem cuidado com os de fora, e agora o versículo 30, com os de dentro. Infelizmente, o que aconteceu? Paulo teve que escrever para Timóteo mais adiante. Quando ele estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei, Timóteo, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, em outras palavras, versículo 30, Paulo diz aos presbíteros para eles cuidarem, tentarem vigiarem, velarem também com os de dentro.
Havia problema com quem era de fora e também com quem era de dentro. Paulo estava preocupado com o futuro da igreja, sim. E assim também, amados irmãos, deve ser a nossa preocupação. Nós não podemos ser egoístas e pensar apenas em nós mesmos, na nossa geração. Assim como Paulo, devemos pensar nas futuras gerações. Devemos preparar as futuras gerações. Caso, amados irmãos, o Senhor tarde em voltar, a igreja precisa ser forte. A igreja, os nossos amados irmãos que vão estar aqui adiante, precisam ser fortes para resistir, porque trevas mais densas virão. Então, Paulo aqui indica que havia pessoas na igreja que pensavam a curto prazo, pessoas que somente pensavam no agora em si mesmos. Se a intenção dos de fora era devorar o rebanho, a intenção de alguns de dentro era o quê? Através de falar pervertido, arrastar os discípulos atrás de si mesmo. O meio utilizado são palavras pervertidas. Algo pervertido, as irmãs que são professoras de português me corrijam, algo pervertido é algo que foi desviado da sua condição original. Então, o desvio, como nós já falamos muitas vezes aqui, não precisa ser grande para ser considerado pervertido. Basta o mínimo desvio para ser considerado desvio. Basta o mínimo para ser considerado perversão. Então, o objetivo daqueles de quem partilham essas palavras pervertidas é de que eles mesmos sejam o foco. O objetivo deles é ter pessoas atrás deles, seguidores pessoais, usurpando o lugar único e exclusivo de Cristo. Então, se no princípio bíblico que nós vemos aqui em Atos, que há presbíteros no plural na igreja, esses de dentro aqui, que falam coisas pervertidas, desejam quebrar essa ordem. E eles mesmos exercerem primacias sozinhos. Ter pessoas atraídas em torno deles mesmos. Eles querem ter discípulos atrás deles. Querem pessoas dependentes deles. Como infelizmente acontece no cristianismo institucional. Esse sistema de dependência exclusiva de homens, de primazia exercida por indivíduos, recebeu o nome de nicolaísmo. Nicolaísmo. Sistema de clérigos e de leigos. Nicolaísmo. Infelizmente, amados irmãos, a heresia em Éfeso se desenvolveu a tal ponto que na carta à igreja em Éfeso, de Apocalipse capítulo 2, período ainda posterior a 1 Timóteo, Apocalipse 2,6 diz o seguinte: o Senhor falando para a igreja em Éfeso: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aqui nós vemos que o nosso Senhor louva os irmãos efésios, porque por eles odiarem as obras dos nicolaítas. Se eles odiavam algo, porque esse algo existia. Sim. Não existia nicolaísmo ali na região. Só que o Senhor louva os irmãos porque eles odiavam esse nicolaísmo. Então havia nicolaísmo entre os irmãos, e eles odiavam isso, e o Senhor também. Nós também devemos odiar o nicolaísmo. Não permitir que haja duas classes. Todos devem ser sacerdotes. Versículo 31, para finalizar. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, Paulo finaliza essa parte do seu discurso aos presbíteros de Éfeso, mais uma vez enfatizando, repetindo a palavra vigiar. Essa é a tônica de hoje. E lembra aos amados irmãos o seu trabalho. Lembra aos amados irmãos presbíteros o seu exemplo, o seu esforço por eles, que incluiu o quê? Noites sem dormir, admoestações, lágrimas. Não lágrimas de uma forma geral, por todos. Eu chorei por todos vocês. Não lágrimas de uma maneira particular, personalizadas para cada um. Cada irmão em particular foi alvo dos esforços e na luta de Paulo. E que, amados irmãos, assim seja também conosco. E nós também possamos, assim como Paulo, dar exemplo para os nossos irmãos que são nossos companheiros de fé cristã,
sendo imitadores desse apóstolo, assim como ele é de Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais uma noite, Senhor.